Por certo, alguns dos irmãos conhecem um reality chamado Pesos Mortais, no qual pessoas com obesidade mórbida recebem ajuda médica. Na primeira consulta, todos se comprometem com o tratamento, a dieta e os exercícios que possibilitarão a cirurgia que poderá salvar as suas vidas. Muitos vão até o final e saem vitoriosos, mas é dramático assistir aqueles que, ao longo dos episódios, passam a sabotar o processo, ignoram as orientações e depois ainda tentam enganar o médico. Quando é assim, geralmente o que faltou foi uma motivação mais profunda, que levasse a um comprometimento integral com aquele processo. Por exemplo, alguns buscam ajuda pela pressão familiar, um cônjuge ameaçando ir embora, por exemplo, e assim que entram no programa de tratamento, essa pressão familiar diminui e daí a motivação diminui junto, tornando-se essa motivação então incapaz de manter o novo curso de vida e então eles acabam voltando aos velhos hábitos. A vida cristã também requer um tipo semelhante de integridade. E na história do rei Amazias, nós aprendemos que uma fé sem integridade até alcança certas vitórias iniciais, mas não pode agradar a Deus, pois não está disposta a pagar o preço de servi-lo. É uma fé que se ensoberbece com o que recebe de Deus e que não aceita a correção dele. Mas também aprendemos com Amazias que o Senhor mesmo age para repreender e reconduzir os seus servos a uma fé e uma vida cristã mais integrais. Vamos ler juntos essa história da palavra de Deus, segundo o livro das Crônicas, capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, do 1 ao 28. Acompanhe com atenção, com fé, a leitura. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldos 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte, do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais pode dar-te o Senhor do que isto. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que voltassem para casa. Pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Feriram eles 3.000 e fizeram um grande despojo.
Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. E então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas próprias mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de ferir-te. Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora, fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isso vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel, e fugiu, cada um para a sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-Semes. Levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se achavam na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele homens até Laques, e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. Pois bem, meus irmãos, o início do reinado de Amazias foi, como nós vimos, marcado pela atitude justa na hora de punir os assassinos do seu pai. O versículo 4 aí nos diz que ele matou aqueles que tinham assassinado o seu pai, porém os filhos deles ele não matou. Na antiguidade era muito comum que a justiça se baseasse num senso de vingança, num desejo de vingança puro e desproporcional. Você me ofende, eu lhe tiro a vida. Você mata um parente meu e eu dizimo toda a sua família. Era assim. Porém, a lei mosaica proibia isso, primeiramente pela chamada e conhecida lei de talião, ou seja, está lá em Êxodo 21, uma vida por uma vida, olho por olho, dente por dente. Ou seja, tem que haver uma proporcionalidade entre o mal que foi feito e a punição que é impungida. E também pelo princípio de que cada qual será morto pelo seu pecado, como está citado aqui no versículo 4, que é uma citação de Deuteronômio 24:16, fundamentado na justiça do próprio Deus, que diz, lá em Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Esses princípios da lei mosaica influenciaram preceitos fundamentais do direito moderno, como a subjetivação da responsabilidade criminal, a proporcionalidade e a individualização da pena. Então, o registro aqui do modo justo e em conformidade com a lei de Deus, com que o rei vingou o seu pai, é um ótimo começo. Da mesma forma, o versículo 5 relata de que ele organizou o exército judeu, estabelecendo chefes de 100 e promovendo um censo que anotou 300 mil jovens e adultos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo.
Como já vimos em outras exposições desta série, o cronista costuma fazer isso. Ele destaca um exército numeroso, um exército capaz, habilidoso, como uma forma de exaltar os reis fiéis de Judá. Até o detalhe sobre o censo que o rei realizou, contando todos os homens de 20 anos para cima, remete ao primeiro censo que foi feito lá por Moisés, ainda no deserto, a mando de Deus. Lá em Números 1, começa exatamente com esse censo, com essa contagem. E, claro, o rei agindo de maneira semelhante ao maior líder da história do povo de Deus, Moisés, sempre é um bom sinal também. Inclusive, o autor vai narrar, um pouquinho à frente, lá no versículo 11 e 12, uma campanha militar muito bem sucedida de Amazias contra, diz o texto lá, os filhos de Seir, que são os edomitas, né? Aqueles que habitavam a região de Edom, que eram antigos inimigos de Israel. Lá nos seus dias, o rei Davi já havia vencido esses mesmos edomitas neste mesmo Vale do Sal. Está registrado lá no segundo livro de Samuel, capítulo 8, e lá diz que Davi tinha matado 18 mil deles. Mas Amazias, vimos no nosso texto, matou 20 mil. Então, olha, superar o grande rei Davi não é para qualquer um excelente sinal também. Então, tudo até aqui foi criando nos leitores do cronista uma expectativa de um reino vitorioso, de um reino abençoado. Porém, em meio a tantos sinais positivos, há uma nota destoante. No versículo 6 diz que o rei contratou 100 mil guerreiros de Israel como seus mercenários. Como os irmãos bem sabem, nesta época o povo de Deus estava dividido. Amazias, nosso personagem principal, é o rei de Judá, que ficava ao sul. As tribos ao sul se tornaram o reino de Judá, mas havia as tribos ao norte, que haviam se rebelado algumas décadas antes contra a dinastia de Davi e, mantendo o nome de Israel, ao sul Judá, ao norte Israel, eles passaram a escolher os seus próprios reis e seus próprios sacerdotes e acabaram se afastando da lei de Deus e descambando na franca idolatria. Então, foi de lá, do ímpio reino do norte, que Amazias, o rei do sul, chamou esses soldados, 100 mil soldados. E então surge um profeta para alertar o rei do perigo desta associação. No versículo 7 e 8, o profeta diz: ó rei, não se junte a esses homens, porque o Senhor não é com Israel, não é com o povo lá do norte. Vá só, claro, não só o rei, mas vá só com aqueles que Deus te deu. Vá só, porque do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo. Se você se associar com esses homens maus, você vai cair diante do inimigo, porque Deus tem força, diz o profeta, para ajudar, mas também para derrubar. Contudo, diante de um alerta tão grave, o rei tem uma reação mesquinha, meio míope. Versículo 9, ele se preocupa com o investimento que ele fez, 100 talentos de prata. Não é que fosse pouco, daria mais ou menos uns 3.500 quilos de prata. É muita coisa. Mas isso revela que o coração dele estava, na verdade, confiando demais na estratégia que ele havia bolado para vencer os edomitas. E também revela que o seu coração tinha se apegado demais ao seu dinheiro. E a gente se pergunta como é que um rei tão míope, com uma visão tão curta, poderia guiar o povo de Deus? Meus irmãos, o chamado de Deus para o seu povo é repetidamente expresso na Bíblia como separação do mundo. Começando com Abrão, chamado a sair da sua terra e da sua parentela, lembrando que eles eram idólatras lá em Gênesis 12. Passando pela exortação de Paulo aos Coríntios, dizendo que união pode haver entre o crente e o incrédulo, lá na segunda carta, capítulo 6. E terminando com a ordem apocalíptica para que os santos saiam da Babilônia para não se contaminarem e nem serem cúmplices dos seus pecados, Apocalipse 18:4. O povo de Deus, meus irmãos, é sempre chamado a ser separado
como indica a própria raiz da palavra kadosh, que é santo em hebraico. E a relutância de Amazias nos mostra que muitas vezes esta separação tem um custo, e às vezes um custo alto. Pode ser financeiro mesmo, como no caso dele, deixar de ganhar dinheiro, deixar de perder oportunidades, promoções, carreiras mais rentáveis. O custo pode ser emocional também, amigos que se afastam, prazeres abandonados por serem ilícitos, ou simplesmente porque você percebeu que aqueles prazeres, mesmo sendo lícitos, podem prender o seu coração, escravizar o seu coração. São coisas que nós abrimos mão e somos chamados a Deus para isso, para nos separarmos destas coisas. Mas assim como Amazias, nós alimentamos no nosso íntimo a esperança de que podemos servir a Deus sem nenhum custo, sem renunciar a nada, vivendo neste mundo como se dele fôssemos. Somos tentados a isso, a sermos tão amigos do mundo que colocamos em risco a própria amizade com Deus. E quando, muito a contragosto, atendemos à palavra, ao chamado de Deus e nos afastamos do mundo, renunciamos àquilo que Ele oferece, às vezes queremos garantias de que não ficaremos no prejuízo. Olha, Deus, eu estou abrindo mão disso, viu? Mas não vai me deixar na mão. Como podemos ser tão míopes também, né? Mas o profeta responde à objeção do rei com o óbvio. No versículo 9 ele diz: muito mais do que isso que você está perdendo, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. E então, assim, assegurado de que a recompensa de estar do lado de Deus valia muito mais que qualquer valor material, o rei aceita o prejuízo imediato, dispensa os mercenários nortistas, né, eles são dispensados ali, demitidos e vão para casa, no versículo 10, e na sequência, como prometido pelo profeta, o exército de Amazias, de fato, vence os edomitas sem a necessidade dos guerreiros contratados do norte. Diz o texto que caem 10.000 inimigos na batalha e mais 10.000 são feitos prisioneiros e executados, como era comum nas regras das batalhas da antiguidade. No entanto, a celebração da vitória é interrompida pelas notícias terríveis. Os mercenários do norte tinham ficado com tanta raiva pela dispensa que, prejudicados ali, né, porque não é só o salário que o mercenário recebe, ele também recebe aquilo que ele pode coletar, o despojo da guerra também fica com ele, uma parte pelo menos. Então, eles se sentiram prejudicados. E eles então, para compensar o prejuízo, enquanto estão indo para o norte, enquanto estão indo em direção para casa, eles começam a invadir as cidades que estão no caminho, ainda dentro do Reino do Sul, que, claro, estavam ali desprotegidas dos seus guerreiros, estavam todos com o rei Amazias lá na guerra, e eles vão então ferindo, diz o texto, 3.000 moradores e conseguem o despojo que eles tanto cobiçavam aí no versículo 13. O rei do sul, né, o rei Amazias, então reage a essa notícia, a essa situação terrível, mas não com autoexame e arrependimento, porque afinal de contas, foi ele, na sua falta de confiança no Senhor, que trouxe aqueles homens para dentro do seu reino. Mas não. O que ele faz é tomar os deuses dos edomitas que ele tinha vencido e adota-os como seus deuses, começa a adorá-los e queimar incenso a eles, aí no versículo 14. Antigamente até havia um certo costume de tomar os deuses dos derrotados para demonstrar domínio sobre aqueles deuses e até mesmo exigir proteção daqueles deuses derrotados, né? Lembrem, por exemplo, quando os filisteus, lá em 1 Samuel capítulo 5, venceram os israelitas e levaram a Arca da Aliança para o seu território, né? Para o templo de Dagon. Mas
Isso eram os povos pagãos que faziam. O Senhor nunca aceitou dividir a sua glória com ninguém. E novamente Amazias é repreendido por ter trazido os ídolos edomitas por um profeta. Surge um novo profeta, ou um novo servo de Deus aí, que vai questionar no versículo 15 o rei, dizendo: por que buscaste deuses que ao seu próprio povo não livraram das tuas mãos? É como se o profeta estivesse dizendo assim: qual é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma, porque a idolatria é o maior sinal de insensatez. Só o insensato se dobra diante de ídolos e abandona o Senhor. Não dá para cobrar lógica dos insensatos. Meus irmãos, o reinado de Amazias nos apresenta um retrato de alguém sem a inteireza do seu coração perante o Senhor, ou seja, alguém de uma fé sem integridade. É um tipo de fé que confia no Senhor, mas pela metade. Ao mesmo tempo confia nos recursos carnais, confia no seu próprio braço. E quando aceita abrir mão daquilo em que ele tinha colocado pelo menos uma parte da sua confiança, faz meio a contragosto, temendo ficar no prejuízo. E isso porque a sua motivação não é o amor, mas é a expectativa de levar vantagem. E quando aparecem novos deuses, por que não? Melhor 3, 5, 10 do que um, não é mesmo? Faz sentido. E se as novas divindades forem mais maleáveis, se atenderem aos meus desejos sem tantas exigências, requerendo apenas um altar com incenso e não a inteireza do coração, não amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu amor, com toda a sua vida, com todo o seu coração, sua alma, se esses deuses forem mais maleáveis, melhor ainda, né? Mas a pergunta é: será que nós também dividimos a nossa confiança, metade no Senhor, metade nos nossos próprios recursos, ideias e planos? Será que chegamos também nós a obedecer a Deus de olho no resultado? Será que nós ficamos desconfiados de que o nosso jeito teria sido melhor? Será que suspeitamos de que estamos no prejuízo quando fazemos do jeito do Senhor? Claro, hoje em dia há instituições religiosas que pregam que é só dar uma oferta gorda que você será promovido, protegido de assaltos, imune às doenças. Assim é fácil identificar a fé sem integridade. Mas a verdade é que nós podemos alimentar esse tipo de fé, de vida cristã, de formas mais sutis. Nem sempre é tão evidente assim, nem sempre é tão fácil de identificar. Mas o texto nos apresenta, poderíamos chamar de 2 testes, que podemos aplicar a nós mesmos, para vermos se estamos caminhando ou desenvolvendo esse tipo de fé sem integridade. Primeiramente, a fé sem integridade não persevera na adversidade. Amazias parece ter pensado: eu despedi meus mercenários a peso de ouro, a peso de prata, e combati os inimigos de Deus. Como é que agora eu volto para casa e descubro que esses soldados feriram os meus, pilharam as minhas cidades? Deus não está cumprindo com a sua parte no trato. Quem sabe esses novos deuses são mais eficientes? Esse tipo de fé sem integridade se enche de frustração quando ela confia, obedece e não consegue o resultado, não consegue aquilo que foi desejado. Afinal, o apego não é de inteireza de coração ao Senhor, mas é o apego apenas àquilo que Deus pode proporcionar. Quando buscamos a vontade do Senhor e nos consagramos a Ele, e justamente nesses momentos vem a tribulação, um desemprego, um filho nas drogas, uma enfermidade crônica, um acidente de trânsito, é aí que nós somos testados. Nosso amor, a nossa gratidão, a nossa devoção ao Senhor continuarão os mesmos no momento da aflição?
Ou será que os nossos corações vão se encher de amargura, de frustração? Exclamaremos como Jó: o Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor? Ou nós lamentaremos: mas por que logo eu? Não é justo. Meu irmão, minha irmã, qual foi a sua reação na última vez que o Senhor não atendeu o anseio do seu coração? Como é que foi? Mas voltando ao texto, vemos que após a vitória sobre os edomitas lá de Seir, Amazias passou a agir com um tipo de arrogância orgulhosa. Percebemos isso na mudança de atitude perante as repreensões dos profetas. Na primeira, como nós vimos, ele se submeteu. Mesmo com alguma hesitação, ele demitiu os guerreiros do norte. Mas agora, no versículo 16, ele interrompe o profeta enquanto ele está pregando e ordena ao profeta: para com isso, não me obriga a te ferir. E aí o profeta se calou. Me parece que não tanto por medo da morte, mas por ter entendido que não havia mais o que fazer. Ele diz o seguinte: como você fez isso, Amazias? Não deu ouvidos ao meu conselho, não está dando ouvidos ao que eu estou dizendo? Eu já entendi. Agora sei que Deus resolveu te destruir. Meus irmãos, essa é uma verdade ensinada por toda a Bíblia. O castigo do insensato é ser abandonado na sua insensatez. Paulo ensina que o estado de depravação moral que muitos povos se encontram é consequência deste tratamento da parte de Deus. Ele diz lá na carta aos Romanos, no 1º capítulo, que Deus os entregou à imundícia do seu próprio coração. Eles negaram a Deus e Deus os entrega. Como o próprio Senhor declara por meio do salmista Asaf, lá no Salmo 81, o meu povo não me quis escutar a voz, ele diz, por isso deixei-o andar na teimosia do seu coração, que siga os seus próprios conselhos. Foi exatamente isso que Deus fez com Amazias. Em outras palavras, Deus castiga a dureza de coração, entregando o pecador ao seu próprio coração endurecido, a si mesmo, o que obviamente significa acelerar a corrida dele em direção ao seu próprio precipício, para a sua própria destruição, como diz o profeta. É por isso que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, diz que nós não devemos nos desanimar quando somos disciplinados pelo Senhor. Por quê? Porque Ele é como um pai que só corrige aqueles a quem ama, aos filhos, não aos bastardos. Aos bastardos Ele entrega. Aqueles que não são filhos, Ele os entrega à sua própria insensatez. E o profeta vê na soberba do rei Amazias um sinal de que Deus o estava entregando à sua própria insensatez. Muito triste. Amazias então está cercado de, digamos assim, conselheiros oficiais, conselheiros que estão ali a soldo, assim como os mercenários que ele tinha pago, agora ele tem conselheiros oficiais do rei, que nunca o contradizem. E Amazias então vai ficando cada vez mais cheio de si, ao ponto de desafiar Jeoás, o rei de Israel, o rei do reino do norte. Versículo 17 ele diz: vem, meçamos armas. Ele está dizendo: venha guerrear se tiver coragem. Eu venci os edomitas, venço você também. O rei Jeoás, o rei do norte, o rei de Israel, responde ao desafio com certo descaso. No versículo 18 ele conta uma parábola, digamos assim. Nessa parábola, uma plantinha sem valor, um espinheiro, propõe casamento a uma árvore frondosa, um cedro, a filha dessa árvore frondosa. Então é uma plantinha que começou a se achar demais, propondo o casamento para um cedro. Mas na parábola, a plantinha lá, o espinheiro, acaba sendo pisoteada por uma manada de animais selvagens que está passando por ali. Ou seja, ela acaba sendo lembrada à força de que ela não é nada, é só um espinheiro.
O próprio rei Joás faz a interpretação e aplicação da sua parábola no versículo seguinte, e ele diz: o insignificante rei Amazias tinha ficado tão orgulhoso por sua conquista, por sua vitória contra os edomitas, que tinha perdido a noção do perigo. É isso. Ele estava agora desafiando Israel e colocando em risco não só sua própria integridade, como a de todo o seu reino. Ou seja, ainda outra vez o Senhor estava chamando Amazias à razão. Agora não por meio dos profetas, que ele se recusava a ouvir, mas por meio de um rei ímpio, de um povo que Deus mesmo tinha dito que não tinha prazer neles, que estava fundado em idolatria. Mas é claro, novamente, o rei judeu não quis ouvir. E o autor esclarece, repetindo ali um pouco as palavras do profeta, que essa atitude de Amazias vinha do Senhor. No versículo 20 aí ele diz: isso vinha do Senhor, que queria entregar Amazias nas mãos dos seus inimigos, como castigo por buscar os deuses dos edomitas. E de fato é isso que acontece. O rei do norte ataca primeiro, invade o reino do sul e vence o exército do reino do sul, de Amazias, o exército de Amazias, dentro do seu próprio território. No versículo 21 ao 23 mostra essa batalha rapidamente, talvez aí a rapidez com que o autor narra essa batalha seja para transmitir exatamente a facilidade com que Israel venceu Judá. Enquanto os soldados de Amazias fugiam, o rei era levado preso até a sua própria capital, Jerusalém, que já estava com uma parte do seu muro derrubado. E ali então, além de ser humilhado, Amazias vê Jeoás invadindo, saqueando o templo, o seu próprio palácio, o palácio real, e levando para Israel o ouro, a prata e até escravos. Os reféns aí são escravos, no versículo 24. Então esse é o segundo teste. Além de não perseverar quando surge a adversidade, essa fé sem integridade que vemos em Amazias se ensoberbece na prosperidade. Sim, meus irmãos, pois quando estamos naquelas fases boas, de vento em popa, também somos tentados, não é só na dificuldade que o teste vem, não. Será que a prosperidade nos faz esquecer do quanto nós dependemos da misericórdia do Senhor para tudo? Será que rapidamente iremos encarar os desafios da vida na nossa própria força, confiando nos nossos próprios recursos, no nosso braço? Esse é o teste da prosperidade. Quando tudo vai bem, somos tentados a nos ensoberbecer. Será que eu devo o emprego estável aos meus bons contatos e boa formação? É isso que me faz estar lá? Meus filhos são obedientes e responsáveis só porque eu sou um bom pai? Será que eu gozo dessa ótima saúde por causa do meu estilo de vida correto? Ou do excelente convênio que eu contratei? Nunca sofri acidentes porque eu sou muito prevenido, muito cuidadoso? Meus irmãos, como é fácil nós enxergarmos a vida pelas lentes do orgulho e da nossa própria glória. Por fim, o reinado de Amazias também nos mostra que a fé sem integridade é alvo da misericórdia do Senhor. Porque sim, apesar de tudo, Amazias é continuamente buscado pelo Deus da graça, que lhe envia profetas para repreendê-lo e reorientá-lo, e quando ele ameaça um deles, o Senhor ainda usa até o rei Jeoás para levá-lo a humilhar-se. Na verdade, a cada exortação, repreensão, castigo, até mesmo na derrota perante o rei de Israel, Deus estava dando novas e novas oportunidades de arrependimento, que Amazias foi desperdiçando uma após a outra. E é justamente a sua resistência a essa reprovação divina, é justamente essa resistência a causa dele ter que ser disciplinado por Deus, duramente disciplinado.
Disciplina que veio na forma dessa vergonhosa derrota nas mãos do exército e do rei do norte. Meus irmãos, quando a Escritura nos adverte, não é apenas porque Deus quer mandar na nossa vida, não, Ele está misericordiosamente nos ensinando o caminho que conduz à vida e nos afastando do caminho que conduz à perdição, para usar a ilustração dos dois caminhos que Jesus faz lá no Sermão do Monte, não é? Até o castigo divino é sinal da misericórdia do Senhor, que não desiste de nós e não permite que o seu povo se afaste tanto ao ponto de não haver retorno. É como se fosse um último recurso para fazer o coração se voltar inteiramente ao Senhor. E a verdade é que nós sempre estamos precisando da disciplina do Senhor, meus irmãos, porque somos filhos pecadores de um Pai Santo. Sempre vai haver essa necessidade, e pela sua graça Ele sempre estará disposto a nos orientar, corrigir, repreender e até castigar, porque Ele é um Pai amoroso e paciente. Meus irmãos, na verdade nós não temos sinais muito claros de que Amazias tenha, por fim, demonstrado aquela fé mais íntegra, tenha voltado ao Senhor. A sua morte desonrosa em terra estrangeira, fugido de uma conspiração, como relata aí o versículo 27, encerra seus 29 anos de reinado muito longe daquele brilho inicial de alguém que obedecia ao Senhor. Mas ainda assim, a história dele está encapsulada em afirmações positivas. Há uma nota inicial no versículo 2 que diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, ainda que sem aquela inteireza que Deus requer. E há uma nota final, no versículo 25, dizendo que ele viveu 15 anos além de Jeoás, o inimigo dele, o adversário, o carrasco dele, lá do Reino do Norte. Então essas duas afirmações aí nos alimentam a esperança de que a misericórdia inesgotável do Senhor insistiu com Amazias até o final. Por outro lado, a sua história triste nos lembra de que Amazias não era o rei justo que o Senhor prometeu a Davi e ao seu povo. Somente Cristo, meus irmãos, fez o que era reto perante o Senhor e o fez de todo o coração. Ele, Jesus, é aquele que disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, João 4,34. E disse, na cruz, ou indo para a cruz: Pai, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então ele é aquele que de fato fez o que era reto de todo o coração. Amazias pagou em prata para ter homens maus em seu exército, mas Jesus é o rei que nos transformou de adversários em servos de Deus, não ao preço de coisas corruptíveis como prata e ouro, mas sim lavando e resgatando-nos do pecado pelo seu precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. Diferente de Amazias, que tentou governar ignorando a palavra de Deus na boca dos profetas, Jesus é o próprio profeta, o sumo profeta, o verbo de Deus, a palavra encarnada, o Deus unigênito que revela o Deus a quem ninguém jamais viu e nem pode ver. Ele é a expressão exata do ser de Deus e da sua glória, como diz o autor aos Hebreus. Amazias tomou para si os ídolos dos seus adversários derrotados. Já Cristo derrotou a morte e o diabo e nos libertou dos ídolos para servirmos ao Deus vivo, enquanto aguardamos dos céus aquele a quem o Deus vivo ressuscitou dentre os mortos e que agora vive para sempre. O coração de Amazias se soberbeceu e isso o levou à derrota. Mas Cristo, sendo Deus, a si mesmo se esvaziou e se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Ele é Senhor, para a glória
de Deus Pai. É assim que Paulo descreve Jesus lá na carta aos Filipenses, capítulo 2. Louvado seja Jesus, o nosso Rei, o Rei dos Reis. Quero terminar com 3 aplicações breves, meus irmãos. Em primeiro lugar, se você é alguém cheio de recursos, sejam financeiros ou não, sejam recursos pessoais, recursos emocionais, mentais, intelectuais, se você é uma pessoa bem-sucedida, seja materialmente ou não importa, guarde o seu coração. Guarde o seu coração para não ser tomado pela soberba, para não começar a se gloriar em si mesmo. A fé íntegra atende às exortações do apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios e também na carta aos Romanos. Ele diz assim, ou ele pergunta: o que é que você tem, o que tens tu que não tenhas recebido? E por que te glorias? Como se não tivesse recebido. Não pense de si mesmo além do que convém. É isso, irmãos. Andemos humildemente com o nosso Deus. Uma segunda aplicação é que somos lembrados, mais uma vez, nesta série, esse é um tema que sempre aparece também, somos lembrados mais uma vez da importância de ouvir e atender à palavra de Deus. É por ela, meus irmãos, que o nosso Senhor nos disciplina e nos corrige. E se a palavra do Senhor tem repetidamente apontado na sua vida algo que precisa ser mudado, não seja negligente, não seja um ouvinte negligente. Não ignore a palavra do Senhor, o chamado à santidade do Senhor. A fé íntegra é aquela que rejeita o caminho louco de Amazias, que ficou ignorando as múltiplas exortações do Senhor, ficou abusando da paciência divina, até ser entregue a um castigo terrível, que afetou não apenas a ele, mas a todo o seu povo. Jesus termina o Sermão do Monte dizendo assim: quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Sopraram os ventos, subiram as águas, e foi grande a sua ruína. Não sejamos assim, não sejamos assim. E por último, a última aplicação: a vida com Deus requer santidade e separação do mundo. E a fé íntegra é aquela que está disposta a pagar este preço. Então, se você está tendo de abrir mão de coisas temporais por amor a Cristo, não titubeie, não hesite, não fique pesaroso, não se lamente, não fique negociando com Deus. Não. Isso é servir a Cristo, é assim mesmo. Quem vem após mim, diz o Senhor, tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo. Então cuidemos todos, meus irmãos, do nosso coração, para que o amor às coisas deste mundo não venha a encobrir o nosso amor pelas coisas de Deus. Que o Senhor assim nos abençoe e nos ajude a caminharmos com Ele.